E é isso aí, galera, um vídeo sensacional para vocês, tá? O que tem a ver, o que tem em comum, na verdade, Serra Pelada, Alto dos Tapajós, Congo Soco e o Garimpo das Antas, tá? Todos esses quatro são garimpos famosos que nós tivemos aqui mesmo no nosso país, no nosso Brasil, tá? Todos esses garimpos foram garimpos que geraram assim, uma grande fonte de renda, não só uma grande fonte de renda, como também gerou uma comoção social muito grande em torno do garimpo, em torno de todos os benefícios que o garimpo trouxe, tá? Até aqui nós vimos várias e várias reportagens falando, por exemplo, dos malefícios, dos prejuízos e até mesmo dos danos que o garimpo pode trazer à natureza. Hoje eu vim trazer um pouco de equilíbrio a esse assunto que é muito polêmico e muito debatido hoje na nossa sociedade. As pessoas pensam hoje, foram treinadas a pensar no garimpo como uma atividade ilegal que só traz malefício justamente à sociedade, ao meio ambiente, a tudo quanto nós acreditamos que é importante, tá? Mas eu vim trazer o outro lado. Existe sim excessos no garimpo de ouro manual? Sim, existe. Existe sim algumas atividades que elas realmente degradam o meio ambiente? Sim, existe. Mas nós vamos estar debatendo e falando um pouco sobre a realidade justamente desses garimpos que fizeram a diferença justamente no nosso país, na nossa região, nos nossos estados, e garimpos que realmente moveram financeiramente toda uma região. Se a gente for pensar, por exemplo, no garimpo do Alto dos Tapajós, tá? Nós vamos ver ali que toda aquela região ela foi beneficiada com muita rentabilidade, muito dinheiro começou a circular, as lojas, por exemplo, de equipamentos como bateias, pás, calhas, artigo alimentício, em geral movimentou todo o comércio ali naquela região. Nós podemos também estar aproveitando um pouco desse pequeno momento para estar abordando principalmente um pouco sobre os benefícios, tá? E também as desvantagens, principalmente, que são geradas pelo garimpo. Quando a gente pensa em garimpo, gente, a gente precisa entender dois conceitos, tá? Primeiro que existe o garimpo denominado garimpo ilegal, tá? E existe aquele garimpo que é denominado o garimpo legal. E qual é a diferença desses dois garimpos? Ah, Wesley, é clássico, é simples. Um é legalizado e o outro não é legalizado, tá? Pode parecer até muito simples, mas a gente precisa entender o conceito do que é no Brasil um garimpo legalizado e o conceito do que é no Brasil um garimpo ilegal, tá? A gente precisa entender que não existe nenhum tipo de crime, tá? Não existe nenhuma lei que caracterize o garimpo como crime. Então, se não existe uma lei que caracteriza o garimpo como crime, por que existe um garimpo legal e um garimpo ilegal? E quais que são as vantagens e desvantagens desse garimpo? Por exemplo, naquele garimpo legalizado, que é aquele garimpo geralmente feito por grandes empresas, grandes mineradoras, ele vai ter geração de emprego, tá? E renda para a comunidade local. Esses mesmos benefícios eles vão estar presentes também no garimpo ilegal, porque geralmente o camarada ele vai lá, ele vai montar o equipamento dele, ele vai montar lá as dragas, ele vai montar as plantas de lavagem e ele vai precisar de pessoas que trabalhem nessa área. Então automaticamente isso gera emprego para a comunidade local, tá? Gera renda para a comunidade local também. Uma vez que esse garimpo ele está instalado, entenda, as pessoas desse garimpo elas vão precisar automaticamente de quê? De alimentício, de produtos alimentícios, eles vão precisar se alimentar, eles vão precisar se vestir, eles vão precisar comprar equipamentos e tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar um aquecimento no comércio na região. A partir do momento que você começa a gerar benefícios para a sociedade, você começa a gerar emprego, você começa a gerar fonte de renda, você começa a gerar automaticamente uma condição monetária melhor nessa comunidade, nós precisamos entender que existe um benefício social sendo empregado, tá? A gente precisa entender, galera, que assim como foi aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eles davam terra para alguns portugueses, e em troca os portugueses eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que desmatar essa região,
eles tinham que mandar madeira de lei para Portugal e juntamente, por exemplo, o ouro, por exemplo, eles mandavam o quinto de tudo que era extraído, tá? O quinto de tudo que era extraído era mandado para Portugal. A gente usa essa frase aí, o quinto dos infernos, tá? Esse quinto está a nos levar aos infernos. É a galera reclamando aí de ter que mandar o quinto para Portugal. Mas a gente precisa entender o seguinte: juntamente com essa galera que vinha para desmatar, vinham os escravos, vinham também os mercadores, para vender charque, para vender couro de boi, para vender material, para vender roupa, para vender alimento, para vender especiarias como sal e pimenta, que era super caro. Tudo isso gira também em torno do garimpo de ouro. Se você monta numa região onde não tem nada, você vai montar ali um garimpo, tá? Automaticamente vai ter mais dinheiro, vai ter comércio de alimento, vai ter comércio de material para trabalho, vai ter comércio de combustível, tudo isso vai gerar comércio, tá? Então, esses são alguns dos benefícios, tá? Que você vai encontrar no garimpo, tanto no garimpo de ouro legalizado quanto no garimpo de ouro ilegal, tá? E os malefícios, quais são os danos que isso pode causar, assim, por alto? Aí, novamente, nós precisamos classificar os dois tipos de garimpo, tá? A maioria dos garimpos ilegais, eles podem sim ocorrer em algumas áreas de reserva, por exemplo. Eles podem sim ocorrer em algumas áreas, talvez, de reserva indígena, em algumas áreas que às vezes tem um povo indígena ali, e isso pode até acabar gerando algum certo tipo de conflito. Não são todos os garimpos. Eu conheço um monte de garimpo que os próprios índios estão envolvidos no meio da extração. Os caras cobram taxa para permitir que os garimpeiros vão lá e trabalhem. Aí chega lá a FUNAI, sabe-se lá qual órgão que vem, eles vêm e eles vão dizer, tá, que os garimpeiros estão ali invadindo, mas muitos desses garimpos, tá, os próprios índios, eles fazem parte justamente da extração, eles favorecem a extração e alguns eles até trabalham nas extrações, tá. Então, em algumas situações, em garimpos ilegais, isso pode gerar um certo conflito, tá. Em contrapartida, nas grandes extrações, nos garimpos legais, dificilmente eles vão conseguir permissão para trabalhar nessas áreas indígenas. E quando eles conseguem permissão para trabalhar nas áreas indígenas, geralmente tem algum conflito porque já tem todo um acerto financeiro por trás disso tudo. Então o cara ele já entra com permissão dos índios, com permissão dos órgãos ambientais. Então assim, não se engane, tá? Existe garimpo legalizado dentro de área indígena. Só que aí as autoridades já estão envolvidas ali em todo o esquema e existe todo um processo de negociação em volta de tudo isso, tá? Mas pode gerar o conflito, e um outro problema que pode gerar também no garimpo ilegal é justamente a questão da ausência de garantias trabalhistas, tá? Geralmente esses caras não têm carteira assinada. Eu, por exemplo, aqui eu não sou funcionário, eu não sou patrão. O garimpo aqui, a área mais antiga, quem trouxe a gente foi o senhor Ademir, que me trouxe, eu não sou funcionário dele, tá? E o Wanderson, que não é meu funcionário. Então assim, nós trabalhamos igual, nós rachamos a nossa renda e cada um tem a sua renda. Não tem garantia nenhuma trabalhista. Por exemplo, se você não pagar ali uma previdência privada, você vai acabar, se você se machucar, você fica sem garantia nenhuma. Já no garimpo das grandes mineradoras, geralmente esse cara tem carteira assinada. Ele não ganha, ele produz muito e ganha pouco, mas tem as garantias da carteira assinada, tá? Então, são os benefícios, alguns dos benefícios e malefícios aí da profissão. Então, nós vimos um pouco, não só de alguns dos garimpos mais famosos, tá? Vocês podem estar dando um Google aí e pesquisando o nome desses garimpos, você vai ver tudo assim que girou em torno desses garimpos, tá? Vimos também um pouco dos benefícios e malefícios dessa extração, ou seja, os benefícios e malefícios dessa atividade, assim como também por meio, nós vamos ver um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora também sobre o uso, tá? O uso do ouro, né? O uso do material extraído justamente na área do garimpo. Quando a gente pensa em garimpo, gente, a maioria das pessoas elas pensam simplesmente em quê? Em garimpo de ouro, tá? A gente precisa entender que garimpo é tudo que é garimpado, tudo aquilo que é extraído do solo, tudo aquilo que é garimpo que é extraído da terra. E não necessariamente vai ser somente essa parte aí dos minerais nobres, né? Você tem vários minerais presentes no solo e que eles são garimpáveis. Em algumas situações eles são garimpáveis em grande escala, que aí são as grandes mineradoras, que aí a gente pode citar, por exemplo, o próprio ferro, o alumínio, o cobre, tá? O próprio diamante aí como mineral nobre, tudo isso aí são minerais garimpáveis, tá?
Se você pintou a sua casa aí alguma vez com cal, o próprio cal, o calcário, que é usado também aí não só no ramo de pintura nas casas, como também é usado nas plantações, o calcário ali para poder tirar ali a acidez do solo. Então está presente num monte de coisa, tá? A questão do garimpo aí está presente num monte de situações. Mas quando a gente pensa em mineral nobre, quando a gente pensa principalmente, vamos falar aí do garimpo de ouro, a gente precisa focar no seguinte, tá? A gente precisa focar bem legal nisso aí. Existe uma indústria por trás de tudo isso que compra esse ouro. Existe uma indústria por trás de todo esse mineral, tá? Então a indústria que compra, engana-se se você acredita que a indústria disso é joias, tá? Se você acha que é um cordão como esse aqui, tá? Que move a indústria do ouro. Na verdade não é, tá? Não é um cordão como esse que move a indústria do ouro. O que mais move a indústria do ouro hoje, gente, é eletrônico. Sim, eletrônico. Os grandes processadores de computador, os processadores de celular, processadores presentes em placas de circuitos de avião, em placas de circuitos de maquinários eletrônicos de hospitais, que envolvem um material de alta condutividade. E um dos materiais com maior condutividade hoje no ramo é o ouro. Então ele é utilizado aí nesse ramo da eletrônica, ele está muito presente, tá? Então vamos falar um pouco sobre o uso do ouro, tá? O uso do ouro, o ouro pode ser empregado como uma questão nas joalherias mesmo, para questões de joias, na política monetária, tá? O ouro ele está presente também na política monetária, nos bancos de investimento também o ouro está presente. Wesley, como assim nos bancos de investimento? Tem um monte de banco de investimento hoje aí, tá? Que o cara precisa lastrear os seus bens, lastrear o valor monetário do seu banco. Então o que o cara faz? O cara lastreia isso em quê? O cara lastreia isso em ouro. Você pode fazer investimento no ouro, por exemplo, na bolsa de valores, você pode entrar lá, você pode comprar ou vender ouro. Toda essa base, essa logística aí da questão de política monetária. E é importante entender esse princípio para que você possa estar entendendo as aplicações. Toda vez que você vai fazer uma aplicação em um fundo monetário, principalmente quando a gente vai falar de lastreamento de bens e minerais, o ouro ele é um dos que está mais presentes aí na política de investimento, tá? Se a gente fosse falar, por exemplo, da política monetária de um país, por exemplo, o Fort Knox, tá? É a maior reserva de ouro do mundo, tá? Os Estados Unidos, eles têm uma grande reserva de ouro. A própria Rússia tem uma grande reserva de ouro, tá? O Canadá tem uma reserva muito grande de ouro. E por que esses países eles fazem essa reserva de ouro? Você lembra lá do cheque, da época do cheque? Você pegava um cheque e no cheque estava escrito: paga-se por esse cheque o valor de. Aí você colocava o valor. Aquele cheque não era o dinheiro, aquele cheque não era o monetário. Ele representava algo que você tinha no banco. Se você entrasse com aquele cheque e não tivesse o dinheiro no banco, o que acontecia? Aquele cheque voltava. Porque o cheque era só representativo, tá? Isso acontece muito nos dias de hoje na política monetária de um país. O cara tem lá o ouro para ele poder fortalecer a moeda dele, fortalecer o que a galera acredita que aquele dinheiro vale. A gente vê muito isso presente, principalmente em picos de inflação. Quando a inflação de um país está muito alta, tem uma inflação alta demais, você vê essa moeda ela desvalorizar. Isso aconteceu, por exemplo, em países vizinhos nossos aqui, como a própria Bolívia mesmo. Tem vários países aqui que fazem divisa com o nosso país, que a sua moeda já não está valendo mais nada. A Argentina mesmo chegou a desvalorizar muito a moeda, porque não está valendo porcaria nenhuma, simplesmente porque aconteceu alguma coisa na política monetária do país e a sua moeda desvalorizou. Então o ouro ele está muito presente na nossa economia, é muito importante para a economia de um país. Um país que ele perde as suas reservas de ouro, ele acaba perdendo boa parte da valorização da tua moeda, tá? Então o ouro está presente aí nessa questão da política. E na questão das joias, né, que é um mercado que movimenta também muito dinheiro. A galera gosta aí dos cordãozinhos de ouro, dos anéis de ouro, as pulseiras. Isso movimenta assim lá um pouco do ego do ser humano e movimenta um pouco a parte monetária, a parte financeira da coisa aí.